Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre esse título que tá aí, algo tão simples que nós não colocamos em nossas vidas, né? E essa é a pergunta que eu te faço. Quem você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Muitas vezes, na correria do nosso cotidiano, nós vamos colocando prioridades que nós achamos que são importantes, que é o primeiro, que é o principal. Nós precisamos, nós mesmos, principalmente nós mulheres, donas de casa, né? Mulheres que cuidam aí do seu lar, que trabalham fora. Então, nós queremos dar conta do dia. 24 horas para nós é pouco, não é verdade? Nós já nos levantamos pela manhã naquela correria. Algumas já vão tomar o seu banho, se maquiar, se cuidar, correr para o seu trabalho, não é verdade? Deixa o filho na escola, vai trabalhar, passa o dia inteiro ali naquele lugar e com a cabeça movimentada, preocupada com a conta que tem que pagar, preocupada com o jantar que tem que fazer à noite, preocupado com algo que está faltando, preocupado com dívidas, preocupado com casamento, relacionamento que não está indo bem, preocupado com os sonhos, objetivos que não tem alcançado. Nós estamos aí já na metade do ano. Então nós olhamos, meu Deus, já estamos na metade do ano, daqui a pouco é dezembro e os meus sonhos, meus objetivos não foram alcançados. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, está me faltando isso. E nós preenchemos o nosso tempo com várias prioridades que para nós são importantes. E eu vou te dizer para você que sim, são importantes. Mas nós não conseguimos muitas vezes solucioná-la. Nós ficamos se sentindo incapazes, não é verdade? Ficamos muitas vezes angustiados, preocupados, desesperados, buscando ajuda. Uns correm no banco, preciso pegar um empréstimo para pagar tal coisa, eu vou falar com fulano de tal, com ciclano que pode me ajudar, e esquecemos o principal, o nosso Deus. E aí, quando não há mais solução, quando nós já batemos em várias portas, quando nós já fizemos várias coisas, quando nós procuramos resolver aquela situação com a força do nosso braço, e aí a gente olha e vê que não tem saída, aí nós nos lembramos de quem? Do nosso Deus. Vou falar com Deus, eu vou orar. E quando nós chegamos para falar com Deus, ao invés de adorá-lo, ao invés de engrandecê-lo, ao invés de confiar em Deus, nós vamos lá para reclamar. Eu estou cansada disso, eu tenho pedido a ti, eu tenho falado com o Senhor, mas o Senhor não me responde. Eu vejo o Senhor fazendo na vida de todo mundo, mas na minha vida não faz. E aí nós vamos cobrar de Deus algo que antes nós não tínhamos colocado em suas mãos. E aí Deus olha para você e diz o quê? Eu não tenho nada com isso. Você não tem me chamado para estar na sua vida em primeiro lugar. Você não tem confiado em mim. Você tem confiado na força do seu braço. Você tem confiado em homens aqui da terra. Você tem confiado no banco, nos médicos. Mas não tem confiado em mim em primeiro lugar. Entende isso? Então, por isso que nós não obtemos resposta. São coisas simples que precisamos fazer e nós não fazemos. Nós achamos que vamos dar conta, nós achamos que vamos conseguir fazer e nós esquecemos que primeiramente é o nosso Deus em nossas vidas. Nós temos Davi, é um grande exemplo aqui na Bíblia, tá? Davi, tudo que ele ia fazer, ele buscava primeiro em Deus. E olha que Davi chegou um momento que ele já era o rei Davi, que ele tinha um exército a seu favor. Ele mandava, ele desmandava e mesmo assim ele não fazia nada sem consultar primeiro a Deus. Tem uma situação em que Davi chega ali, né, na sua terra e houve uma guerra. Homens foram ali despojar aquele lugar, levaram crianças, levaram mulheres. E quando Davi chega com os seus homens, está tudo devastado. E naquele momento Davi fica muito triste, Davi fica desesperado. E as pessoas começam a acusar Davi, é por sua culpa. Foi por causa de você que isso aconteceu. E sabe o que Davi faz? Davi poderia falar, calma gente, calma. Tá aqui um exército, vamos lá, vamos correr atrás do que é nosso. Sabe o que Davi fez? Davi vai consultar a Deus. Davi ora e fala, Deus, se eu for atrás deles e guerrear, eu vencerei? Tu serás comigo? E Deus fala para ele, vai, serei contigo. E aí Davi vai. E o que acontece? Quando Davi chega lá, Davi simplesmente guerreia ali, vence e traz suas mulheres, e traz suas crianças, e traz o despojo, traz muito mais do que aquilo que eles tinham.
Por quê? Porque Davi confiou em Deus. Imagina a situação no desespero, muitas vezes nós esquecemos do principal, buscar a Deus. Davi poderia ter feito isso. Se você for observar tudo que Davi fazia, sempre ele colocava Deus em primeiro lugar. E é isso que está nos faltando, tá bom? Eu sei que parece uma palavra tão simples, vou até ler para vocês aqui, ó. Tá em Mateus 6, versículo 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Buscai primeiro Deus Criador, Deus que fez todas as coisas, Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Buscai Ele primeiro em tudo que você for fazer. Não confia nas tuas mãos, não confia na tua força, não confia porque eu tenho dinheiro no banco, às vezes eu vou comprar uma casa. E é muito fácil, eu vou comprar uma casa, eu sei que eu vou conseguir, por quê? Porque eu tenho dinheiro no banco, eu tenho condições para comprar essa casa. Deus já me abençoou e eu tenho dinheiro ali. Mas esquecemos de quê? Pedir primeira direção. Ora ao Senhor em tudo que você for fazer. Senhor, é da sua vontade, Pai. Eu gostei desse lugar, eu gostei dessa casa. Esse lugar aqui, você acha que é um lugar bom? Você acha que eu posso fazer, sim, uma negociação com esse lugar para comprar essa casa? E ali Deus vai te dar uma resposta. E aí, a maneira que Deus vai falar com você, cada um Deus fala de uma forma. Pode usar uma pessoa para confirmar, pode fazer você sentir uma paz muito grande no seu coração, e você sente que é sim a vontade de Deus. Ele vai falar com você de alguma forma, através de um sonho, de alguma maneira. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, o nosso Deus se apresenta. Então, muitas vezes, o que está nos faltando é confiar plenamente em Deus. Eu falo isso por experiência própria, tá? Há muitos anos Deus tem falado comigo, eu passei várias dificuldades, e Deus falava: busque primeiro o meu reino, busque primeiro a minha justiça, e eu vou acrescentar o que você está precisando. E eu falava: sim, Senhor, e começava a buscar Deus de uma forma parcial, mas não colocava ele em primeiro lugar. E muitas vezes eu pedia algo, o Senhor via que estava demorando, eu já ia na minha força. Às vezes Deus me dava uma palavra, eu vou fazer tal coisa. Então eu falava: bom, como Deus disse que vai fazer, eu já vou fazer na frente. Eu vou ajudar Deus. Nós temos aquela coisa assim, nossa, é tanta gente para Deus abençoar, tantas pessoas que estão orando, né? Então eu vou dar uma força para Deus, como se Deus fosse assim, limitado, como se Deus precisasse da nossa ajuda. E é isso que atrapalha o andamento de Deus na nossa vida. O processo de Deus, o trabalhar de Deus em nossas vidas, porque colocamos os carros na frente dos bois, né? Não confiamos em Deus, não buscamos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e aí nós quebramos a cara. Entende isso? Então essa é a mensagem para você hoje. Confie em Deus. Eu não sei o que você está passando, qual a dificuldade que você está tendo. Confia que Deus é contigo, que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Ele não perdeu o controle. Muitas vezes nós vemos as coisas saindo do nosso controle. As coisas não estão andando da maneira que nós sonhamos, que nós planejamos. E nós achamos que Deus também está perdido, que nem nós. Deus está lá super desesperado. Deus está lá pensando: muita gente pedindo orações, muita gente pedindo algo, e eu não sei quem eu abençoo primeiro. Então é uma dificuldade muito grande para me abençoar essa filha, esse filho. Os recursos estão acabando. Aqui no céu está também tendo uma crise. Nossa mente é tão pequenininha, nós não alcançamos a grandeza desse Deus. Ontem mesmo eu tive uma experiência. Eu tenho já procurado há algum tempo eu colocar Deus em primeiro lugar, mas nós observamos que não colocamos Deus 100% em primeiro lugar. Então eu acordo pela manhã e falo assim: amanhã quando acordar eu quero ler a palavra, eu quero orar primeiro, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E aí eu acordo pela manhã, mexo no celular, aí já tem aquela coisa, vai dar uma olhada nas redes sociais, mesmo que seja algo rápido. Não, só estou dando uma olhadinha rapidinho, agora eu vou orar. Então, quando eu faço isso, eu já não coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. No projeto que eu estou tendo, tá? Isso é um exemplo para vocês do que eu tenho passado. E eu tenho falado, eu tenho observado outras coisas. Assim como eu observo na Bíblia Davi, que colocava Deus em primeiro lugar, eu tenho observado alguns homens e mulheres que têm uma vida bem-sucedida, uma vida próspera na presença do Senhor. E quando eles falam, eu observei que cada um deles coloca em primeiro lugar Deus em sua vida. Eu tenho observado homens e mulheres que falam assim: olha, quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço é orar, ler a palavra, fazer o meu devocional, agradecer a Deus por aquele dia e depois eu começo a minha vida. Tem mulheres e homens que eu tenho seguido, posso dar o nome, é Marinalva, né? Depois eu vou colocar o nome dela aí para vocês procurarem ela. Marinalva, Tiago Brunet,
que é uma bênção. Tem o Café Destino todo dia às 7h59 da manhã. Se você não segue ele, segue, tá bom? Vê aqui no YouTube, cada dia uma palavra abençoadíssima. Eu tenho aprendido muito, então eu divido com você da onde eu tenho tirado essas fontes, né, de aprendizado. Além da palavra de Deus, que é o principal, a principal fonte de conhecimento, tá? Para você conhecer quem é esse Deus que você serve, que você diz que ama, que você diz que entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e não conhece verdadeiramente Deus, não conhece a sua palavra. Então fica aí só ouvindo o que um fala, o que o outro acha, mas não vai buscar na fonte. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos conhecer o nosso Deus, para que possamos dar armas espirituais contra Satanás, que é o nosso inimigo. Como eu vou vencer? Como eu vou vencer as tribulações dessa vida? Como eu vou vencer Satanás, que usa suas estratégias, que manda seus dardos inflamados contra nós, se eu não sei como vencê-lo? Se eu não conheço qual é o antídoto para esse mal? Eu preciso conhecer a fundo quem é o meu Deus, como ele age. Eu preciso conhecer quem é o meu inimigo, como ele age. E através do quê? Da palavra do Senhor. Através de homens e mulheres de Deus que são preparados para isso. Então, que você faça isso, coloque em primeiro lugar. Como eu estava dizendo, é a primeira coisa que eu tenho visto eles falando. Não só eles, que às vezes eu esqueço alguns nomes aí, que eu tenho seguido algumas mulheres e homens de Deus, né? A Bispa Cleo, que é uma bênção também. Cada dia ela tem uma palavra e eles falam, eu coloco em primeiro lugar o meu Deus, levanto pela manhã, oro, leio a palavra, faço o meu devocional e depois eu continuo o meu dia. E ontem, pela primeira vez, na verdade, alguns dias eu tenho procurado fazer isso, e ontem eu fiz isso. Eu levantei pela manhã, orei, li uma palavra, e depois comecei a louvar ao Senhor, a ouvir um louvor. Eu até vou deixar esse louvor para vocês aí, um pedacinho dele, depois vocês colocam aí, tá? Vou deixar o nome, é um louvor muito lindo, que fala muito conosco, em relação a confiar no Senhor, né? Diz assim, ó: eu estou guardado no esconderijo, não temo perigo, não estou sozinho. Aí tem uma parte que fala assim, ó: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh. É lindo esse louvor, né? E aí fala assim, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Gente, eu não sou cantora, só para vocês entenderem um pouquinho, esse louvor é lindo. Então depois vocês vão lá, coloquem, ouvem esse louvor e louva a Deus, glorifica o nome do Senhor, que é maravilhoso. Então assim eu fiz e eu tive um dia maravilhoso. Então eu pude ver uma experiência assim maravilhosa no dia de ontem. Eu coloquei Deus em primeiro lugar, como eu disse, né? Levantei, orei, depois li uma palavra, depois comecei a louvar o Senhor. Que dia incrível! Uma paz. Gente, você já começa o dia com a presença do Senhor. Então, o que eu venho fazer com esse vídeo hoje? Te convidar a fazer isso, tá bom? Comece a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não permita que outras coisas entrem em primeiro lugar na sua vida, porque às vezes nós não percebemos. Em primeiro lugar está o nosso marido, em primeiro lugar está o sonho de casar, em primeiro lugar está a faculdade, em primeiro lugar está a empresa, em primeiro lugar está tantas coisas, sabe? O nosso filho, a sua esposa. Por incrível que pareça, não está percebendo. Em primeiro lugar está a preocupação com as dívidas, a preocupação com o desemprego. Tudo isso mexe com a nossa mente, e isso é normal. Nós somos seres humanos, mas nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós começamos a colocar Deus em primeiro lugar, nós estamos falando para Ele, eu confio em Ti. Eu sei que sem Ti nada eu posso fazer. Eu não tenho como resolver essa situação. Eu preciso do Senhor na minha vida. E eu te amo, eu te adoro, não somente pelo que o Senhor vai fazer na minha vida, mas pelo que o Senhor é. Você começa a falar isso para Deus, começa a adorá-lo, começa a servi-lo, começa a buscá-lo em primeiro lugar na sua vida. Senhor, eu não vou dar um passo sem o Senhor na minha frente. Eu até me lembrei de uma parte de Moisés. Moisés tem um momento ali que o povo está tão rebelde, ele precisa resolver aquela situação e Deus manda ele ir, sabe? Vai resolver a situação e ele fala isso para Deus. Eu não irei se o Senhor não for comigo. Eu só vou se o Senhor estiver comigo. Entende? Então você observa que vários homens e mulheres de Deus que não fazem nada sem Deus em primeiro lugar. E não é uma coisa assim falada, é prática. Eu confio em Deus, eu não faço nada sem Ele,
Mas no primeiro obstáculo que tem, você corre lá na frente para resolver. Eu tô com uma dívida, que eu vou fazer? Eu vou lá no banco. Quem pode me ajudar nesse momento? O banco, me dando um empréstimo. E isso vai fazer um rolo maior na sua vida. Você tá devendo X, aí agora começa a dever X e Y. Ou seja, não teve um bom direcionamento. Meu casamento tá arruinado. Eu tô vendo essa situação aqui, eu vou me separar. Então eu vou tomar um partido nisso. E não buscou a direção de Deus. Não buscou a ajuda de Deus. Deus, olha essa situação. Meu casamento está arruinando. Me abre a visão para entender o que está acontecendo. Me ajuda a resolver essa situação. Que eu possa consertar aquilo que está errado em mim. Que eu possa viver de uma maneira que te agrada. E várias outras situações, tá? O desemprego, que às vezes tem batido muito aí nas portas, né? Ultimamente. Se eu estou desesperado, eu preciso pagar isso, pagar aquilo, né? Que direção que eu tomo? Senhor, eu estou enviando os currículos. Mas eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida, que o Senhor abra uma porta que vai ser uma bênção na minha vida, porque Deus conhece o futuro, ao qual nós não conhecemos. Esse processo que eu estou passando, meu Deus, o que está acontecendo? É algo que eu estou colhendo porque eu plantei errado? Ou é um processo que o Senhor está me permitindo passar para eu aprender alguma coisa? Abre minha visão. E assim Deus vai fazer, Deus vendo você colocá-lo em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas, pois a sua palavra diz isso. Amém? Então é isso, meus amados. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Que você faça isso, coloque ele em primeiro lugar a partir de hoje, tá? Não deixa as redes sociais entrar em primeiro lugar. Não deixa esse problema, essa dificuldade que está na tua mente entrar em primeiro lugar. Mesmo com pouquinha força. Ajoelhe aos pés do Senhor e fale com ele. Senhor, eu estou passando essa situação, eu não sei como eu vou resolver, mas eu confio em Ti. Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida. Me dá uma visão, me dá uma direção. Eu creio que Tu és comigo. Eu sei que tudo está nas Tuas mãos. E o Senhor fará o melhor na sua vida. Amém? E quando você começar a fazer isso, você vai ver a diferença já no primeiro dia. Sabe? A paz que vem. A calma que vem para o seu coração. Pois você tem colocado Ele em primeiro lugar, você sabe que tudo irá bem. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale no nosso coração. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.